paz do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar, louvado seja o nome santo do nosso Deus. Quero desde já agradecer a Deus por esta rica oportunidade, pela confiança do nosso querido pastor que nos deu essa oportunidade, por tudo que ele tem feito no meio do seu povo, no meio da sua igreja. É um prazer estarmos aqui mais uma vez. Estivemos aqui tem pouco tempo, no tempo ainda do irmão Edson. Louvado seja o nome do Senhor. Queria ler com a igreja no Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 22. Louvado seja o nome do Senhor. Vou tirar aqui, viu, pastor? Aleluia. São Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 39. Louvado seja Deus. Que diz assim: Jesus no Getsemane. E diz: e saindo-se foi só ao Monte das Oliveiras, ele e seus discípulos também o seguiram. Quando chegou naquele lugar, lhe disse: orai para que não entreis em tentação. E ele se apartou à distância de um tiro de pedra e, posto de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. E lhe apareceu um anjo do Senhor para confortá-lo, e estando em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor se tornou como grandes gotas de sangue que caíam sobre a terra. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Apenas esta palavra, irmão. Quero agradecer por tudo mais uma vez. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amada igreja do Senhor Jesus, quando o homem pecou no jardim do Éden, ele adquiriu no seu corpo, na sua alma, ele adquiriu a mancha do pecado. Ele adquiriu uma marca que o seguiria por toda a sua vida, e essa marca foi transmitida a todos os seus descendentes. E de lá para cá, a humanidade foi feita pecadora e escrava do pecado. A humanidade, a partir dali, passou a sujeitar-se às suas próprias vontades, à sua própria consciência, e passou a servir o inimigo de nossas almas, que escravizava e atormentava o homem. Mas havia feito uma promessa no livro de Gênesis, no capítulo 3, e o versículo de número 15, que dizia: porém inimizade entre ti e a tua descendência, e da sua descendência nascerá um que esmagará a cabeça da serpente, e esta lhe ferirá o calcanhar. O homem, tendo feito pecador, tornou-se pecador. Ele adquiriu no seu corpo aquilo que não podia ser tirado e que não podia ser remediado. O pecado, ele era um câncer, ele era um vírus, ele era uma doença que havia sido colocada no homem e que não poderia ser removida como a medicina que nós conhecemos. Não poderia ser curada como tratamento para resfriado. Não poderia ser curado com quimioterapia. Não poderia ser curado com a medicina alternativa. O pecado era uma mancha que fez com que o homem se afastasse da presença de Deus, que fez com que o homem se afastasse da presença do seu Senhor. E a Bíblia diz que no longo da história da humanidade, de mal a mal, de pior a pior, cada vez mais ruim, cada vez mais pecaminoso, cada vez mais destrutivo, o homem foi se tornando, a ponto de Deus olhar de cima dos céus e dizer: não há nenhum só homem justo na terra, não há quem busque a minha face, não há quem busque a minha presença. Vou destruir o homem que criei e vou destruir toda a criação que havia construído. Diz a palavra do Senhor que ele achou um homem chamado Noé, do qual ele se agradou. Este homem foi responsável por construir a arca e por salvar uma parte da humanidade, sendo Noé, sua mulher, seus filhos e suas noras entrarem na arca para preservar a vida humana. Deus, ele amou o homem de uma forma tão especial, de uma maneira tão especial, que a Bíblia diz no livro de João, no capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu não merecia estar aqui, você não merecia estar aí, nós não merecíamos estar aqui, mas o amor de Deus foi tão grande, foi tão extraordinário, foi tão imensurável, foi além do conhecimento do homem, além do conhecimento da ciência, e eu nunca vou poder explicar, nunca vou conseguir entender, nem nunca vou poder agradecer o suficiente, mas Ele amou a mim e a você de uma forma tão especial e tão extraordinária, que diz a Bíblia Sagrada que Deus, Ele se esvazia de si mesmo,
mesmo, ele deixa a sua glória, ele deixa o seu poder, ele deixa a sua autoridade e resolve descer aqui embaixo, se vestir da natureza humana, se fazer semelhante aos homens. Ele deixa a sua onipotência, a sua onipresença, a sua onisciência e nasce como homem, vive como homem. E diz a palavra do Senhor que ele é sujeito a todas as nossas tentações, porém em nada ele peca, em nada ele falha, em nada ele fraqueja, porque ele era perfeito como Filho de Deus. Ele tinha natureza humana, ele tinha natureza divina e aceitou descer aqui embaixo, se esvaziar dele mesmo, para que você tivesse vida e vida com abundância. Quando Jesus ele escolhe nascer como homem, ele está abraçando a cruz que não era dele, a morte que não era dele, o pecado que não era dele. Quando Jesus ele decide vir aqui embaixo, ele escolhe de livre e bom grado, por um amor que eu nunca vou entender, salvar a tua vida, salvar a tua história. Ei, não tem problema se você não é importante, não tem problema se você não tem um carro novo, não tem problema se a sua casa não é uma mansão, não tem problema se você não tem status na sociedade, não tem problema se alguém olha para você e diz que você é feinho, não tem problema, sabe por quê? Porque quem deveria achar você bonito morreu na cruz do Calvário, porque quem te deu direito à vida eterna morreu na cruz do Calvário, porque quem tem o direito de te dar a salvação verteu o sangue dele para que você tivesse vida e vida com abundância. Não tem problema se o seu nome é feio, se a sua roupa não é da moda. Escrito está, aleluia, que você vai morar numa cidade que tem ruas de ouro, vai ganhar uma veste branca resplandecente. Não tem problema se o seu nome é João, Maria, José e você não acha o nome bonito. Você vai ganhar um novo nome numa pedrinha branca que ninguém conhece, a não ser aquele que vai te entregar. Não tem problema se talvez você não se ache importante. Para Deus você foi tão especial que Ele olhou lá de cima e disse: eu vou morrer por ela, eu vou morrer por ele. O diabo não vai levar embora, não. Estávamos perdidos, estávamos desgarrados, estávamos sozinhos, estávamos esquecidos por tudo e por todos. Aí Jesus disse: Pai, o homem que a gente criou no Éden, Pai, o homem que a gente soprou nele o espírito de vida, Pai, a nossa criação que a gente fez menor que os anjos, aleluia, num vaso de barro, mas que estava pronto para receber a nossa presença. Pai, aquele homem ele está agora perdido, largado nos seus próprios pecados. Ele está afastado de nós e da nossa presença, porque Isaías escrevendo, ele diz: não está o meu ouvido agravado, nem meu braço encolhido, mas os vossos pecados, aleluia, fazem separação entre vós e vosso Deus. Aleluia. Eu não tinha o direito de estar na presença de Deus, eu não tinha o direito de estar na presença do Senhor, mas Ele me escolheu e pagou um alto preço para que eu pudesse estar aqui. Jesus cresce, nasce. Aos 30 anos de idade inicia o seu ministério, começa a operar prodígios, milagres e maravilhas. Quando Jesus ele inicia o seu ministério, louvado seja Deus, o ministério de Jesus não era só de palavras, o ministério de Jesus não era só de história, o ministério de Jesus era marcado por milagres. Diz a palavra do Senhor que Jesus vai chegando na cidade de Cafarnaum, sai uma viúva com seu último filho, seu único filho, para sepultar. Os sonhos daquela mulher que já tinha perdido o marido havia acabado, havia sido destruído, e ela vai com o seu filho para o sepultamento. Louvado seja Deus. Acompanhando aquela mulher está a multidão da tristeza, está a multidão do sofrimento, está a multidão da angústia. Mas entrando na cidade, vem aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que abre ninguém fecha, que fecha ninguém abre, o leão da tribo de Judá, aquele que ordena e o morto levanta, aquele que estende a mão e o diabo vai embora. Entrando na cidade, estava entrando Jesus de Nazaré. Ele para, olha a situação, analisa a situação, e ele se move de íntima compaixão. A palavra compaixão significa sentir a dor do outro, sentir o sofrimento do outro, sentir a dificuldade do outro. Jesus olha para aquela mulher, toca no menino e diz: levanta, que a vida chegou, levanta, que o milagre chegou, levanta, que o Rabi da Galileia está no meio do seu povo. Jesus estava operando na terra dos viventes.
paralisados pelo inimigo das nossas almas. Jesus, ele continua no seu ministério, ele continua pregando: olha, eu não vim trazer chave de casa, eu não vim entregar chave de carro, eu não estou preocupado se você vai morar na beira do mar ou na favela. Eu vim trazer para você, aleluia, a palavra que salva, a palavra que cura, a palavra que limpa, a palavra que redime, a palavra que vai te dar vida eterna. Vivemos numa época no meio evangélico, aleluia, que tem muita gente bonita entregando, aleluia, chave de casa. Tem anjo que já foi rebaixado, virou garçom, passa na igreja, é bandeja que vai, é bandeja que vem. Mas nesta tarde eu vim aqui para te dizer: Jesus ainda salva, Jesus ainda cura, Jesus ainda liberta, Jesus ainda realiza a promessa na vida da gente. Ele continua pregando a sua palavra, ele continua, aleluia, anunciando o evangelho, ele continua trazendo a salvação, aleluia. E de repente ele chega numa sinagoga, começa a ensinar, e era um dia de sábado, aleluia. Os fariseus de olho nele colocam um homem aleijadinho com o braço mirrado. Jesus olha para o homem e fica inquieto, começa a sentir a dor daquele homem, começa a sentir, aleluia, a dificuldade que ele tem, começa a sentir, aleluia, o sofrimento que ele passa. Porque muitas vezes, irmãos, é fácil as pessoas apontarem e dizer: aquilo é um pobre coitado, aquilo não tem eira nem beira, só vai viver até os 18. Mas falta alguém para ir lá e levar uma palavra de ânimo, falta alguém que estende a mão, falta alguém que prega esse evangelho, falta alguém que anuncia este nome. Jesus olha para ele e diz: ei, meu filho, estenda a mão e ser curado. Alguém se levanta e diz: olha, quem quiser ser curado, venha na segunda, venha na terça, apareça na quarta. Se quiser vir na quinta, pode vir. Se quiser chegar sexta de manhã, pode chegar. Mas no sábado não se fará nada. Aí Jesus olha para ele: ei, deixa eu te dizer uma coisa, meu querido. Deus trabalha até agora, meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Ei, meu filho, se alegra. O teu Deus é um Deus que trabalha na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. No sábado ele também trabalha. E se for feriado, ele continua trabalhando, ele continua salvando, ele continua operando. Não tem dia, não tem hora. Quando ele quer, ele vai lá e faz. Jesus, no auge do seu ministério, ele está se preparando para a morte, ele está se preparando para carregar a cruz, ele está se preparando para assumir no seu corpo os meus pecados. Ele chega e vai orar, e ao dobrar os seus joelhos, a pressão psicológica sobre os seus ombros, o estresse, o trauma, tudo aquilo que ele tem que passar é muito. Ele começa a sofrer através de um fenômeno raro, que Lucas explica muito bem, porque Lucas, diga-se de passagem, era médico. E ele explica que Jesus suava grandes gotas de sangue. Jesus no Getsemane, ele está tendo a noção do que vai ser a crucificação. Jesus no Getsemane, ele está tendo a noção do que vai ser os cravos, do que vai ser a cruz, do que vai ser os açoites, do que vai ser a tortura, do que vai ser a humilhação. E Jesus, no ápice do seu sofrimento psicológico, ele começa a dizer: Pai, se possível for, se houver outra forma, se houver outro meio, se tiver uma outra maneira, passa de mim este cálice. Mas Jesus sabia que não havia outro remédio. Era impossível para o homem livrar-se dos seus pecados, era impossível para mim libertar das correntes que me prendiam. Jesus continua orando, ele lembra da minha vida, ele lembra da tua história, e ele diz: todavia não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Se for preciso morrer para salvar a Maria, eu vou morrer. Se for preciso morrer para salvar o João, eu vou morrer. Se for preciso morrer para salvar a igreja, eu vou morrer. Mas a igreja não vai mais sofrer na mão do pecado. Naquele momento, os inimigos chegam para prender Jesus. Roma chega para requisitar Jesus. O interessante, igreja do Senhor, é que naquele momento é necessário se fazer um sinal, porque me parece que Jesus não era tão conhecido dos romanos. Veja que Jesus, ele deveria ter no mínimo um fã-clube.
porque ele curava, ele expulsava demônio, ele operava maravilhas. Tinha gente que ia onde Jesus estava para ver se comia um pedacinho do pão que ele multiplicava. Tinha gente que ia onde Jesus estava para ver se pegava de carona uma cura ou libertação. Tinha gente que ia onde Jesus estava porque era curioso e queria ver os milagres. Tinha gente que estava onde Jesus estava porque gostava de ver o movimento. Mas tinha gente que ia onde Jesus estava porque gostava de adorar ao Pai em espírito e em verdade. Crente que adora é vitorioso. Crente que adora, aleluia, prospera. Crente que adora, cresce na vida. Crente que adora, se aproxima do Pai. Crente que adora, aleluia, a doença bate na porta, mas ele continua dizendo: Deus é bom. Aleluia. Crente que adora, a enfermidade chega e ele continua dizendo: Deus é fiel. Crente que adora, aleluia, falta o pão na mesa, mas ele continua dizendo: Jesus é bom, Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso. Não tem nada para comer, mas ele continua sendo Deus do mesmo jeito. Jesus, naquele momento, ele está diante dos inimigos que vieram para buscá-lo. E é necessário que alguém dê um sinal de quem é Jesus. Se aproxima Judas, dá um beijo em Jesus, para anunciá-lo aos romanos. O interessante, irmãos, é que o povo que chegou para prender Jesus, olhava para Jesus, olhava para os discípulos, e ninguém sabia quem era Jesus, ninguém sabia quem era. Olhavam para Jesus, não sabiam quem era o mestre, e não sabiam quem era o servo. Aqui eu aprendo uma coisa interessante. Louvado seja Deus. Eu vejo que Jesus se parecia com os seus discípulos, e os discípulos se pareciam com Jesus. Eu vejo, aleluia, que a igreja precisa parecer com Cristo, porque se a igreja não parece com Cristo, a igreja não é igreja. A igreja foi um clube, a igreja é passatempo, a igreja é rotina, a igreja é enrolação. Se a igreja não tem a cara de Cristo, a igreja está perdendo tempo. Se a igreja não resplandece o brilho de Jesus, então alguma coisa está errada. Irmãos, a mulher aparece ao seu marido assim: meu marido, vem cá, vou lhe mostrar um homem. Como é a história? Rapaz, você vai fazer o quê? Vou lhe mostrar um homem. Analisa a história judaica. Mulher na comunidade judaica, ela não tinha vez. O povo judeu era um povo extremamente, que valorizava extremamente o homem. A mulher não tinha liberdade de dizer um negócio desse. Mas ela vê Eliseu tão diferente, tão diferenciado do restante, que ela disse: meu marido, venha cá que eu vou lhe mostrar um homem. Eu tenho visto que ele é um homem diferente. O marido foi olhar e olhou e disse: rapaz, esse cara é diferente mesmo. Eu não sei dizer o que é, mas ele é diferente. E ela diz assim: este é um santo homem de Deus. Quando alguém olha para mim, quando alguém olha para você e diz que você é crente, não é porque você é bonitinho, não. É porque você tem um brilho de Deus. É porque o Espírito Santo habita em nós. É porque nós ainda damos bom testemunho. Mas quando você não tem um brilho, quando você não dá testemunho, aleluia, porque hoje virou moda crente que é agente secreto. Ele é crente de 7 às 9, no domingo à noite, no ciclo de oração. Quando ele larga, chega no trabalho, é outra pessoa. Chega na escola, é outra pessoa. Chega na rua, é outra pessoa. Na vizinhança, ninguém conhece ele. Mas quando chega na igreja, pula, profetiza, marcha, faz aviãozinho, fala línguas estranhas. Mas na hora que passa, não tem brilho, não tem cheiro, não tem presença, não tem Espírito. Tem faltado nesses últimos dias, aleluia, a igreja se parecer com o seu Senhor. Tem faltado nesses últimos dias, aleluia, a igreja resplandecer o brilho de Cristo. Glória a Deus! E Ele, por amor a mim, por amor a você, Ele continua seguindo para a cruz, preso, é humilhado, vai para o flagelo romano, apanha, chicote 12 pontas, 6 de osso, 6 de chumbo, aleluia, ele é surrado, cerca de 480 cortes nas costas, e ele continua calado por tua causa. Ele não reclama por tua causa. Muitos morriam no processo do açoite, mas ele continua calado por você. Ele continua em silêncio por você. Coloca uma coroa de espinhos na cabeça dele e ele continua calado. Colocam, aleluia, uma capa sobre ele, ele continua calado. Batem nele com uma cana e ele continua calado, preocupado com a sua vida.
preocupado com a sua história, preocupado com a sua família. Imagine comigo, Jesus lavado de sangue, esmorecido pela surra, debilitado pelos açoites, e continua absolutamente em silêncio. Sabe por quê, irmão? Porque o amor dele por você era maior que o sofrimento, era maior que a angústia, era maior que o açoite. O amor que ele tinha por você era tão grande que valeu cada açoite. Ele abraça a cruz, segue para o Gólgota, monte da caveira, que era fora da cidade. Ele arrasta aquela cruz, no caminho cai, ajudam ele, mas ele não larga a cruz. Glória a Deus! Hoje tem crente que quer deixar Jesus por conta de caneta. Aleluia! Hoje tem crente, aleluia, que se Deus não abençoar ele, ele ameaça de sair do conjunto. Hoje tem crente que ameaça mudar de ministério se não deixar ele cantar. Hoje tem crente, louvado seja Deus, que ele quer só receber a bênção, quer só receber o milagre, quer só receber a cura, mas não quer viver o Evangelho, não quer andar na palavra, não quer carregar a cruz, não quer renegar o velho homem, não quer renegar a velha mulher. Ei, meu filho, deixa eu te dizer uma coisa: o maior de todos os preços foi derramado na cruz do Calvário. Se você continuar bonitinho na igreja servindo a Ele, Ele vai continuar sendo Deus. Se você, aleluia, achar que é importante, quer fazer o que você quer, viver do jeito que você quer, Ele vai continuar sendo Deus do mesmo jeito. Igreja do Senhor, aleluia. Aqui não é festival da casa própria, não é festival do carro, não é sorteio de rifa. Aqui é Evangelho, aleluia. Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, aleluia. Você vai vencer também. Maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Se está doendo, continua caminhando. Se está chorando, continua caminhando. Se está sofrendo pelo vale da sombra da morte, continua caminhando, aleluia. Se não dá mais para andar, cai de joelhos. Se não dá para ajoelhar, se arrasta no chão, mas não larga a cruz. Não largue, porque Ele não largou por sua causa. Não retroceda, porque Ele não retrocedeu por sua causa. Não desista, porque Ele não desistiu por sua causa. Ele foi até o fim. Está na cruz, erguido, de braços abertos, despido, as pessoas embaixo zombando, os oficiais lançando sorte sobre as suas vestes. Ele continua calado. Continua em silêncio. Louvado seja Deus. Dois ladrões, um de um lado, outro do outro. Era como se Roma dissesse: olha aí o rei de Jerusalém, o pior dos ladrões, está no meio, é o chefe da quadrilha. Olha onde ele está. Alguém olha para ele e zomba: tu não é o Cristo? Desce, sai da cruz, se salva. E a gente crê. O outro ladrão, aleluia, ele reconhece os seus pecados na cruz do Calvário. Ele reconhece as suas falhas, os seus erros, a sua necessidade de Deus. Ele reconhece, aleluia, que ele era carente de salvação. Ele reconhece que ele era necessitado do amor de Cristo, do brilho do Senhor Jesus. E ele disse: esse homem é justo e nada fez. Ele olha para Jesus e disse: quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Jesus olha para ele, irmão. Ei, escute agora. Jesus olha para ele como a sociedade olha para mim e para você. Tudo doido. Jesus olha para ele e olha com um olhar de misericórdia. A sociedade olhava para ele como se ele fosse o pior de todos os homens. Mas Jesus olha para ele com um olhar de misericórdia, um olhar de amor, um olhar de compaixão, o olhar daquele que conhecia os pecados daquele homem e sabia das necessidades dele, sabia das fragilidades dele. Ei, quando Jesus te encontrou, Ele sabia da sua história, Ele sabia dos seus pecados, Ele sabia dos seus erros, e mesmo assim Ele escolheu você. Irmão, sabe qual é a diferença entre o nosso casamento, que eu estou encerrando para passar quem é de direito?
Sabe qual é a diferença, irmão? Do nosso casamento, do meu casamento, do seu casamento, com o casamento de Jesus e a igreja? Vou lhe dizer. Quando você namorava, você achava que ele era um príncipe encantado. Ele achava que você era a Cinderela, né? Perfeito. Ah, ele não tem defeito, ele não tem falha, ele não tem mal. E vocês acreditavam naquela história de ser felizes para sempre, né? Isso era para enganar a menina. Aí quando casa, aí você descobre que a vida de casado não é assim tão fácil. Tem desentendimento, não tem? Tem conta para pagar, não tem? A mulher descobre que o caba ronca. Rapaz, tu nunca me disse isso. Estou sabendo agora. O caba descobre que aquela princesinha de manhã não acorda tão princesa. Vocês começam a ver que tem coisas que vocês antes não sabiam. Agora veja o casamento de Jesus com a igreja. Jesus sabia exatamente de todos os teus pecados, de todos os teus erros, de todas as tuas falhas. Jesus sabia exatamente quem você é. Não tem como enganar a ele. E mesmo sabendo quão pobre, miserável, pecador eu sou, ele me escolheu assim mesmo. Mesmo sabendo o tamanho, a dimensão das minhas falhas, dos meus erros, dos meus pecados, ele olhou lá dos altos céus, desceu na cruz, abriu os braços e disse: ei, eu acredito que você vai dar certo. Eu quero você morando comigo. Eu quero você fazendo parte da minha família. Eu quero você de volta na minha presença. Eu quero você mais uma vez dentro da minha casa. Jesus morre. O véu se rasga de alto a baixo. No Velho Testamento você procurava um sacerdote. O sacerdote procurava o sumo sacerdote. A partir daquele momento, onde você estiver, você dobra o joelho e fala, e Deus fala com você, você fala. Aleluia! Nós vivemos na época do Wi-Fi, do conectado, da internet, do 3G, do 4G, do 5G. Aleluia! Mas para se conectar com o Pai é só dobrar o joelho. Não precisa de banda larga, não precisa de internet de escada. Só precisa dobrar o joelho e falar com Ele. E Ele vai dizer assim: fala, meu filho. Eu estou vendo o teu sofrimento, eu estou vendo a tua angústia. Continua caminhando, continua prosseguindo. Você não está sozinho, você não está abandonado. Na cruz do Calvário eu morri para garantir que você fosse ter vitória. Aleluia! E a vitória da igreja não está em carro, não está em bem material, não está em casa, não está em fazenda. A vitória da igreja está em andar na presença de Deus nessa terra. É quando, aleluia, ceifado fomos dela, vamos acordar na presença dele e adorar ao Pai em espírito e em verdade como Ele é. Quando alguém disser que você não presta, que você não serve, que você não vale, aleluia, se lembre de uma coisa: você não só presta como vale, porque o preço que foi pago não foi dinheiro, não foi ouro, não foi prata, foi o sangue do Filho do Deus vivo, foi o sangue carmesim da cruz do Calvário. E para me encerrar, olhe para a sua mão, olhe para a sua mãozinha. Aleluia. Até quem é gêmeo, idêntico, ou ainda que você perambule por essa terra e você ache pessoa que seja a sua xerox, ainda que você encontre nem mesmo gêmeos idênticos, ele tem a digital que você tem na mão. É exclusiva. Não existe outra. Nem gêmeos idênticos têm a mesma digital. Ela é única. Ela é ímpar. Ela é singular. Não existe outra. Agora raciocine comigo. Jesus, Deus, quando Ele olha para a mão dele, Isaías 49:15, tem o teu nome cravado na palma da minha mão. Imagine o tamanho da mão de Deus. Deus olha para a mão dele, ele vê o nome do pastor. Deus olha para a mão dele, ele vê o nome da Maria, o nome do João, o nome do José, o nome do Francisco, o nome da Lara, o nome da Lúcia, o nome do Alberto, o nome do Roberto, o nome do Robson. Ele olha para a palma da mão dele, ele vê o teu nome, a tua história, o teu endereço, o teu CPF. Ele sabe quem você é. Talvez o prefeito não te conheça. Talvez
o governador não saiba nem quem você é, mas Jesus te conhece. Aleluia. Jesus te recrutou, Jesus te trouxe, Jesus te escolheu. Não porque você tinha fazenda, não porque você tinha riqueza, não porque você era bom. Foi justamente o inverso. Ele te escolheu porque você era pobre, miserável, pecador. Mas quando Ele olhou para você, Aleluia. Ele te amou de uma forma como ninguém nunca vai amar. E te escolheu de uma maneira como ninguém jamais escolheria. Saia daqui hoje, vai embora para casa hoje, sabendo de uma coisa: a cruz, os cravos, a coroa, o suor vertido em sangue foi por você. Não foi por ninguém, foi por você. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.